Olá, bom dia, salve Maria. Salve Maria. Feliz segunda-feira. Hoje, dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Hoje a igreja veste de vermelho. Na primeira leitura, então, está no livro de Tobias, capítulo 1, capítulo 2 também. Tem capítulo 1, 3, capítulo 2, 1a a 8. Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Bora rezar para começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou empregados aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque na Bíblia Ave Maria, no versículo 12, está escrito assim: procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinha entendido que a respeito deles que disseram essa parábola, né? E deixando, retiraram-se. É interessante, né? Eles compreenderam que a parábola era a respeito deles. E às vezes a gente não compreende a palavra, né? Nesse caso que eles compreenderam, mas é engraçado que eles não obedeciam. Porque uma coisa é você ouvir a palavra, que a gente está ouvindo, ouvir a palavra, né? Ouvir os mandamentos, mas não obedecer, não pôr em prática, né? Aqui a gente vê isso, né? A nossa vida não é feita só de coisas boas. Temos coisas difíceis e dolorosas. O amor de Deus é tão grande por mim e por você que Ele envia seu próprio Filho. O Evangelho de ontem, né? A liturgia de ontem, a gente viu a liturgia era da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, né? Deus Espírito Santo, do qual, dos três, a segunda pessoa se encarnou no meio de nós, que é o Filho, né? E também a gente viu também o Espírito Santo, né? Vivemos o Pentecostes, né? Estudamos aí, vivemos o Pentecostes, então podemos ter essa intimidade também com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, eu fui colocando aqui, né?
né, coloquei, né? Que Deus nos ama tanto que enviou o próprio Filho, né? Para morrer no nosso lugar. Precisamos obedecer a Deus. Temos que obedecer a Deus fazendo o que Ele nos manda. Nos manda fazer, né? Obedecer a Deus fazendo o que Ele nos manda fazer. O que Ele nos manda fazer? Obedecer os mandamentos, né? As leis, né? Uhum. Mas não obedecer a lei só pela lei, Só né? pela lei. A gente foi vendo, né? Uhum. A gente foi aprendendo, né, Ana Júlia? Isso. Com a palavra que não é só obedecer a lei Pela lei. pela lei. Por que acontece se obedecer a lei só pela lei? O dia que eu estiver de boa, Eu vou obedecer, o dia que eu não tiver, não o vou. dia que eu não estiver sentindo muito bem, a gente é muito sensorial, né? Muito sentimental, né? É. Ah, eu tô sentindo vontade. É ver pra hoje, crer, né? sentir Tô pra... sentindo vontade de fazer isso. Mas e Jesus, ele vai nos ensinar, e Deus nos ensina que nós não podemos ser assim. Porque se a gente obedecer a lei só pela lei, a gente vai acontecer isso que a Ana Ju tá falando, a gente vai desanimar. Uma hora vai perder o sabor. Uma hora a gente tá bem, aí eu digo, sabe? Eu tava estudando na leitura orante da palavra, né? Num grupo aí. E anteontem a gente meditava sobre o semeador. Uhum. Né? Jesus conta a parábola do semeador e ele conta a parábola e ele explica a parábola para os discípulos, né? E aí eu fui, como eu estava estudando essa passagem, eu fui vendo, né? Porque aí tem aquele que escuta a palavra, mas ele não entende. Porque é como se fosse o semeador semeando no meio do caminho. É as sementes, né? Onde elas As vão caindo, sementes, né? No meio das isso. pedras. Aí ela cai no meio do caminho, os pássaros vêm e comem, né? O maligno, né? Vem e tira aquela semente. Ele rouba, né? E rouba, né? E aí a gente vai vendo isso aqui. Se a gente não obedece os mandamentos, a gente corre esse risco, né? Porque, por de exemplo... ser essa terra... É. Essa terra infértil, essa terra que tem Pedras, tem espinhos, né? E não de ter uma terra boa, né? Porque, por exemplo, toda Santa Missa, nós temos essa parte. Nós vivemos essa passagem. Sim. Porque no Evangelho ele está sendo semeado. É. As sementes estão sendo distribuídas. Isso. E aí vai de cada um. Que aí o inimigo ele tá à espreita para roubar a semente. Um leão, né? Rugindo ao nosso redor, né? É as famosas distrações que nós temos naquela hora. É uma criança que chora, é uma pessoa que levanta, é um pensamento que vem. É uma preocupação. É uma preocupação. Isso é o diabo roubando a semente. É. E aí, a gente vê, como a Ana Júlia vê, todas, né, na Santa Missa, a gente lembra do sacrifício de Jesus incruento, né, Ana Júlia? Não tem mais derramamento de sangue. Mas se renova, né? Mas é atualização do sacrifício, né? E ontem mesmo foi falado isso. Deus amou tanto o mundo que ele deu seu próprio filho. Gente, eu sou mãe aqui. Eu não tenho coragem de dar meus filhos por amor a ninguém. E eu sou humana, né? Terrível. Mas Deus deu o próprio filho, Jesus. É muito grande isso. E a gente não entende. A gente às vezes não presta atenção, igual eu falava, né? Precisamos prestar atenção para receber esse amor. Porque, olha só, um Deus, o padre ontem falava isso na missa, eu achei fantástico. Deus é Deus sem eu e sem você. Ele não precisa de nós para... Ele não vai deixar de ser Deus. Se eu não for na missa. Ou se eu simplesmente até pecar. Não, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Da mesma forma. Ele não precisa de mim para ser Deus. E aí, ele falando que Deus, né, quis compartilhar com a humanidade. Ele quis precisar, né? de nós, né? E ele vai dizer no catecismo, tá aqui, eu não notei o número, mas ele vai dizer que ele nos criou sem a nossa participação. Mas ele não vai nos salvar sem a nossa participação. Sem o meu sim de cada dia, sem a minha escolha, né? Eu vou colocando aqui, ó, devemos pedir a luz para ver melhor. Porque é que nem Futon Shin vai dizer, gente, Futon Shin é incrível, né? Genial. Tanto que Deus deu sabedoria para ele, né? E ele dizia assim, que a gente fala em morte, em questão de morte. A gente só vai se preocupar com a morte
o dia que a gente tá morrendo mesmo. Quando tiver nas as Isso, portas, né? E ele vai dizer que não. Hum. A morte, ela tem que acontecer todo santo dia, todo minuto. Porque todo minuto a gente tem que estar morrendo pra E gente. isso aí cai bem aqui, né, Júlia? Cai bem no sacrifício da nossa vontade, né? Devemos pedir a luz para ver melhor. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem não anda com Jesus anda onde? Nas trevas. Feliz o homem que respeita o Senhor, é o salmo de hoje, né? Aí eu escrevi uma pequena parte da frase lá dos salmos. Feliz o homem que respeita o Senhor, que ama com carinho a sua lei. Quando nós buscamos a Deus, quando buscamos o que Deus deseja, o que é a vontade de Deus para nós, somos beneficiados. Aconteceu na parábola, né? O dono da vinha preparou a vinha. Ele preparou a vinha, Cercou arrumou ela, lugar, né? cercou. Até como se você fosse Preparou o lugar. numa chácara que tivesse tudo arrumadíssimo, tudo Ou é só para como- você usufruir, É né? como o pai e uma mãe esperando o filho chegar e eles preparam Ele tudo. organizou tudo. E Deus faz isso, né? Ele organiza tudo. E aí, quando a gente busca o desejo que é de Deus, que é a vontade de Deus, nós somos beneficiados, como esses, né, da vinha, né? E aí fui colocando, né? Somos beneficiados, somos mais felizes, mas quando fazemos o contrário, nos perdemos. Isso. Porque aí acontece o que eles fizeram, né? O dono da vinha mandou um empregado, Aí eles foram lá, mataram. mandou outro, também aconteceu a mesma coisa. Não, primeiro ele mandou de volta sem nada. Isso. Depois eles mataram, né? E por fim, o dono da vinha pensou, se eu mandar o meu filho, Vai ser respeitado. eles vão respeitar, né? Só que o que acontece? Não Mataram aconteceu também. assim. Mataram também. Aí ele ficou pensando, ainda pensaram pior, né? Vamos matar, Vamos porque matar pra ele, gente ficar com a ele herança, é o né? dono da herança e nós matamos, vamos ficar com a Ficar com a herança. herança. O Pai nos deu Jesus, seu único filho. E nós o quê? Matamos. É. Aí vai ter pessoas que vai pensar, a gente até pode pensar isso. Mas não fui eu Quando que foi que eu matei. matei Jesus? Eu nem estava lá, né? Naquela época, Não fui né? eu que matei Jesus, foi. Nosso pecado, né? Todos os dias eu mato Jesus. Quando eu não Todos os amo, dias. quando eu digo não, Quando eu reclamo. quando eu reclamo. quando Hoje mesmo eu matei louvo. Jesus já várias vezes. Por às vezes reclamar, por às vezes ter um pensamento egoísta. É. Então, todo pecado, o catecismo vai dizer, né? Todo pecado é um não a Deus, né? É É uma negação, é uma negação. É um dizer não a Deus. E aí a gente tem que pedir a Deus esse amor, para nós não sermos como esses aqui, ó, da vinha. Ou como Judas, né? Querer andar sozinho. Querer ser independente. Precisamos da luz de Cristo, né, Júlia? Para amar a Deus e para amar o nosso próximo. Vai dizer na carta de São João, quem diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Tem um santo que diz que os santos pecam 7 vezes por dia. Uma pessoa. Os santos, tá? Os Uma santos. pessoa santa peca 7 vezes por dia. Para dizer o Imagine quê? eu. Para dizer o quê? Que nós somos pecadores. Mas não podemos ficar nesse. Não podemos ficar no podemos pecado, continuar nisso. E temos que fazer. Temos que progredir. É que nem a irmã falava, né? Quem fica parado retrocessa. Ele volta. Precisamos caminhar. Caiu? Levanta. Levanta. E continua. Porque cair não é pecado. Pecado é você continuar. Porque a gente vai cair. Eu não sei se alguém contou para você, mas nós vamos cair muitas vezes. Nós vamos pecar muitas vezes. Mas nós não podemos ficar nessa. Nós temos que arrepender, voltarmos e fazer amizade com Cristo. Porque quando você está na luz de Cristo, você sai das trevas. E é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós ficamos em comunhão com Ele. Né? Que amemos o teu filho, o filho dele. Que deu a vida por cada um de nós. Então fica essa mensagem hoje, né? Que a gente possa ver melhor. Para entender o amor que Deus tem por nós através de Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Um beijo.